Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre a física, lembrando que nós estamos falando sobre o movimento uniforme e dessa vez nós vamos falar sobre os tipos de movimento uniforme. Lembrando que quando se trata de movimento uniforme, vamos destacar aqui o movimento retilíneo e uniforme, também conhecido como MRU, movimento reto e uniforme. O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? É quando a sua trajetória é em linha reta e, claro, a velocidade é constante. O móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais e, claro, também a aceleração é igual a zero, ou aceleração nula. Novamente o exemplo aí da tartaruga, observa que ela está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, caracterizando assim uma velocidade constante e, claro, levando em consideração que o movimento seja em linha reta, nós temos o MRU, movimento reto e uniforme, o movimento retilíneo e uniforme. Com relação aos gráficos do movimento retilíneo e uniforme, nós teremos essas situações aqui, onde quando eu tenho a velocidade positiva, então eu terei um gráfico do espaço em função do tempo, onde nós teremos um gráfico crescente, caracterizando assim um tipo de movimento. Quando a velocidade é negativa, significa dizer que o gráfico do espaço em função do tempo vai ser decrescente. Cabe destacar aqui, quando tivermos esses gráficos, é importante a gente observar se eu tenho aqui o gráfico da velocidade em função do tempo e aqui o gráfico do espaço em função do tempo. Então, a pessoa tem que prestar muita atenção nesse detalhe aí. Com relação aos tipos de movimento uniforme, lembrando que movimento reto e uniforme, nós temos dois tipos, que é o movimento progressivo. O que caracteriza o movimento progressivo? O movimento progressivo é caracterizado pela sua velocidade, que ela é positiva, e claro, o espaço ele vai aumentando conforme o tempo vai passando. O espaço, lembrando que aqui eu tenho uma reta de origem igual a zero, aí claro, o espaço vai aumentando, a distância vai aumentando conforme o tempo. Ou então nós teremos também o movimento retrógrado. É quando o espaço diminui conforme o tempo vai passando. Então, o espaço o móvel parte de um espaço igual a 9, por exemplo aqui, aí vai diminuindo até 0 ou até um número negativo, menos 1, menos 2, aí depende do referencial. Voltando aí com relação aos tipos de movimento uniforme, por exemplo, o progressivo. Ele é caracterizado pelo espaço aumentar em função do tempo, o espaço, no caso a distância, aumenta em função do tempo, a velocidade ela é constante e positiva, e claro, observando os gráficos aí, nós temos essas situações. O móvel, a princípio, num tempo, lembrando que aqui eu tenho S em função de T, num tempo igual a zero, o móvel se encontra no espaço inicial igual a 5 metros. Conforme o tempo vai passando, por exemplo, após 14 segundos, o móvel se encontra na distância ou no espaço igual a 20. Significa dizer que o espaço vai aumentando em função do tempo. E a velocidade aqui, ela é positiva. Esse gráfico aqui, lembrando que eu tenho T de tempo, o tempo aqui, e esse outro eixo é a velocidade. E para cima é positivo. O ΔS, no caso a variação do espaço, ela é positiva. Lembrando que o ΔS é espaço final menos o espaço inicial. Então, levando em consideração esse gráfico, o espaço final é 20 menos 5. Então, 20 menos 5 vai dar 15. 15 positivo. Com relação a outro tipo de movimento, que é o movimento retrógrado, onde o espaço diminui em função do tempo. Aí, claro, a velocidade é constante e negativa, então nós temos essa situação. Lembrando que, a princípio, no tempo igual a zero, o espaço inicial é 90. Quando o tempo vai aumentando, esse espaço vai diminuindo, o espaço vai diminuindo, após 30 segundos, o espaço final é igual a zero. Então, caracteriza aqui uma velocidade negativa. A velocidade negativa para caracterizar o movimento retrógrado. E, consequentemente, o ΔS é negativo.
a variação do espaço é negativa. Vejamos aqui, ó, nesse exemplo, nós temos o movimento uniformemente progressivo ou uniforme progressivo. Lembrando que, a princípio, o espaço inicial é 0. Aí, logo depois, após um tempo de 12 segundos, deixa eu passar aqui. Após um tempo de 12 segundos, observa bem aqui, nós temos um espaço inicial, um espaço final igual a 240. Então, eu coloquei, ó, espaço inicial igual a 0, o espaço final 240 e a variação do tempo, que é 12 segundos. Então, utilizando aquela equação, a equação do movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT, S igual a S0 mais VT, onde esse S0 é o espaço inicial. Então, substituindo aqui, nós teremos 240 igual a 0 mais V vezes 12. Lembrando que o T substitui por 12 aqui, né? Então, jogando o V vezes 12 para o primeiro membro, vai vir... Lembrando que eu poderia colocar aqui negativo, e o 240 eu poderia jogar também para lá negativo, fazendo aquele jogo de sinais, menos por menos dá mais, menos por menos também vai dar mais. Então, aqui eu só fiz apenas a troca direta. Então, ficou com V vezes 12 igual a 240. Aí, claro, o inverso da multiplicação é uma divisão. Então, eu divido aqui 240 dividido por 12. Observa que o 12 está no primeiro membro, vai para o segundo membro, dividindo. Então, vai dar uma velocidade igual a 20 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, a velocidade desse corpo é de 20 metros por segundo e, claro, ela é constante. Com relação ao movimento uniforme retrógrado, nós temos uma outra situação. Lembrando que, utilizando o mesmo gráfico que foi utilizado agora há pouco, nós teremos essa situação. 90 é o espaço inicial, lembrando que nesse caso é quando o tempo é igual a 0. Então, no tempo igual a 0, o espaço inicial é 90. O espaço final, à medida que o tempo vai aumentando, observa que o espaço vai diminuindo. Então, vai ser 0 também. A variação do tempo é 30 segundos. Lembrando que o tempo é de 30 segundos. Portanto, utilizando a mesma equação, a equação do movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Então, substituindo aí, nós teremos 0, que é o espaço final, está aqui o S. S0, 90, está aqui. V é o procurado e T é 30. Então, fazendo aí a operação matemática, lembrando que aqui está 30V, então eu jogo para lá, para o primeiro membro, menos 30 mais 0 igual a 90. Lembrando que o 0 é elemento neutro na adição, então vai ficar somente V. Observa aqui que, ó, como aqui eu tenho menos 30V ou menos V vezes 30, esse menos 30 está no primeiro membro, aí, claro, está multiplicando, ele vai cair aqui negativo. E observa que eu coloquei 90, que é mais 90, dividido por menos 30. Mais por menos vai dar menos, portanto, 90 dividido por 30 vai dar 3 metros por segundo. Lembrando que nesse caso a velocidade é negativa para caracterizar, claro, o movimento do tipo retrógrado. Então, utilizando o gráfico aqui, ó, nós temos que a velocidade é menos 3 metros por segundo. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula aí. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido que quando nós temos um movimento progressivo, movimento uniforme progressivo, significa dizer que a velocidade ela é positiva e, claro, a variação do espaço também vai ser positiva. E quando a gente se trata de um movimento uniforme retrógrado, significa dizer que a velocidade é negativa e o ΔS, que é a variação do espaço, é negativa. No movimento progressivo, o espaço aumenta. No movimento retrógrado, o espaço diminui. No caso, a distância diminui ou S diminui. Então, até a próxima.